Ozzy, o senhor viu o jogo do Palmeiras ontem ou não? Não, né? Tava no Santos. Viu as falhas, pelo menos, depois ou também não? Cara, sim. E, Meu Deus. Bom, ainda assim, cara, o Palmeiras é um time que consegue buscar seus resultados, né? O Abel, a gente critica, fala que ele não consegue fazer o Palmeiras jogar, mas passa a rodada, tá lá, cara, no topo do Brasileirão, brigando, voltou a se aproximar, agora na terceira colocação, por conta dos deslizes, tá? Se eu não me engano, Gabi, é 5 pontos do Cruzeiro, Isso. né? Tá um pouco distante, mas naturalmente vai voltar a posição. O Vitor Roque é uma boa notícia, né, do jogo. Acho que o Vitor Roque Sim. voltar a marcar é importante. Mas tem 2 jogos a menos o Palmeiras, né? Em relação ao Cruzeiro. Porque voltou do Mundial em relação ao Isso. Cruzeiro e um em relação Jogo- ao Flamengo, se eu não me engano. Tem um jogo, falta jogar com o Santos e com o Juventude. Isso também explica um pouco a diferença de 5 pontos quando você tem 2 jogos a mais, mas também não quer dizer nada, porque você Sim. precisa ganhar os jogos, né? Se perder Se os perder, dois, vai continuar a mesma segue igual. Acho que um bom destaque do jogo de ontem também é o Ramon Sosa, né? Porque ele chega após a gente ter a confirmação de que o Paulinho precisaria passar por uma cirurgia e provavelmente vai perder o restante da temporada, né? Ele até se recupera um pouco antes, mas tem aquele processo de recuperação física, de transição física. Então a gente sabe que ele provavelmente não vai jogar em alto nível no final do ano, sabendo que o Campeonato Brasileiro vai praticamente até o Natal. E o Ramon Sosa, ele chega no Palmeiras e fica aquele questionamento. Pô, o cara que jogou pouco no Nottingham Forest, será que ele realmente vai conseguir dar resultado nesse Palmeiras? Ontem ele já deu sua primeira assistência. Não é muita coisa, mas para um Palmeiras que precisa de resultados rápidos, precisa de jogadores assim, que chegam e já tentam decidir. E ontem ele tentou fazer isso. É claro que também tem a questão do demérito do Fluminense, porque foi uma falha do Martinelli no gol do Vitor Roque, e no primeiro gol do Palmeiras foi uma falha do Fábio, né? Foi um frango do Fábio, mais precisamente falando, porque ele realmente entrega aquele gol pro Palmeiras. Mas o Vitor Roque também é uma grata surpresa, porém o meio de campo do Palmeiras sente muita falta do Richard Rios, né? Porque ele veio do futsal, então ele é um jogador que também, apesar de ser um volante, ele cria também oportunidades pro Palmeiras. Como não tem esse jogador, ontem a gente via na transmissão o Aníbal Moreno, por exemplo, pedindo pro Vanderlan aproximar mais, para ele ter jogadores para que pudessem compor aquele meio de campo e o Palmeiras criar oportunidades. Então, o Palmeiras ainda tá tentando se encontrar nesse meio de campo, mas no geral é Vitor Roque e Ramon Sosa, que para mim são os 2 destaques do jogo. O Palmeiras acabou tomando gol por conta de um pênalti cometido pelo Facundo Torres, que foi também uma imprudência da parte dele. Me pareceu não intencional, mas sem intenção também é falta. Sim. Se for dentro da área, E se é fosse pênalti, fora, eu acho que certo? ele marcaria falta, o árbitro. Não, eu achei falta, eu achei o pênalti bem marcado, mas não achei um pênalti como o do Escobar, que ele abre o braço. Sim. Achei que foi Ali mais não teve foi conversa. mais circunstancial mesmo. Tanto o que pênalti fica do uma Facundo. dúvida, né? O VAR fica analisando ali, aí depois o Ramon Abateabel vai até o VAR pra poder confirmar a penalidade, porque num primeiro momento até não se sabe o que aconteceu no lance, né? Porque tem várias coisas acontecendo ali. Tem o Vanderlan meio perdido e até num primeiro momento parece que a bola bate no braço do Vanderlan, mas na verdade o lance do Facundo Torres foi antes. E aí o VAR analisa e é confirmada a penalidade, que pra mim também não tem a discussão. Eu acho que se fosse fora da área, ele marcaria falta. Então, pra mim, dentro da área é pênalti também. E é o seguinte, hein? O torcedor do Fluminense no pós-jogo, no intervalo, os caras vaiando o Fluminense. Sim. Cara, o Fluminense estava agora há pouco na semifinal da Copa do Mundo daí? de Clubes da FIFA, Mas perdeu né? 3 jogos, choque né, de Martelli? É realidade, cara. complicado. Pelo amor de Deus, O gente. Campeonato Calma do Fluminense também. é o brasileiro, não Toda é? hora os Calma, caras não. estão vaiando. Só Pô, vaia, Hoje ninguém... você tá defendendo o jogador, É que mas não é tem- contra o Me torcedor. corrijam se eu estiver errado, os 3 jogos foram em casa, né? Flamengo, 3 jogos no Cruzeiro Maracanã. e Palmeiras. Flamengo... Sim, é compreensível, Não, mas são é 3 compreensível, porque é um Não, contra o clássico, Flamengo né? foi no Maracanã, mas era mas o é- Flamengo. Não, então, tô falando assim, são Cruzeiro 3 foi no jogos, em Maraca teoria, também? na sua casa, né? Então, Porque ontem foi realmente um jogo, ó, 6 da tarde. E daqui 1 hora tem São Paulo e Juventude e a gente vai virar chavinha já já, hein? A galera tá de blusa no Cê é estádio, louco, hein? imagina quantos... Vamos ver a temperatura lá, graus. peraí. Eu vi que Lá em tava Caxias. próximo de 10 graus. Aqui em São Paulo já tá eu frio, tô né, com pra capa caramba. de chuva lá também, então... Capa de chuva, deixa eu ver o molequinho. Boné, hein, boné. Boné ou touca num dia de frio, Milhões? Ah, touca, né? O Por que não o serve boné? Pra esconder calvície, né, cara? Boné serve pra esconder grande calvície. trunfo do Pô, mas boné. quem gosta de usar boné por usar? Aí pode estar errando, porque aumenta a umidade e aí Ah, faz com que a calvície acelere também. pode ser que você perca mais cabelo. Sim. Você não vai ter esse problema nunca. Jamais. Pode Você pode usar acontecer, boné pode acontecer. o resto da vida. Agora que você ainda vai ter Segundo cabelo. o Google, está 12 graus nesse momento, mas daqui a pouquinho já cai para 10. A temperatura, então- Cê é é louco. claro que é o que tá escrito aqui, né?
não é condição, me fugiu a palavra. A A temperatura. sensação. A A sensação sensação térmica é completamente diferente. Ó, Começa a queria vender abraçar 10 naquele. graus aqui no Morumbi, por exemplo, a sensação é... Ou Itaquera, a sensação é 7. Não, às vezes aqui na Band tá muito Ó, frio. A gente tá com uma participação muito legal dos nossos ouvintes no chat do WhatsApp, pessoal mandando mensagem. Tem gente lamentando que a gente não tá conseguindo repercutir todas as mensagens aqui. Pô, mas muita gente, tem que cara. falar de todos os times também. O assunto do Neymar rendeu bastante. E a galera tá mandando mensagem. Só agradecer a todo mundo que também tá na live do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ô, Bruno, também queria até ouvir a Nina em relação a isso, porque também acompanhou a partida do Palmeiras. O Palmeiras não está jogando bem, né? A gente sabe que o Palmeiras tá com essa grande dificuldade de poder desempenhar melhor. Acho que tem. E tem o cachorro também que tá latindo bastante. Só um detalhe, um ouvinte mandou mensagem, ele disse que é da região e falou que é o cachorro de um empresário que é treinado pra latir o dia inteiro. Foi a informação que ele deu. Ah, Informação então tá bom. isso aí, pô. O cara treinou o cachorro pra latir, que legal, hein? Ele Pô, mandou vamos- mensagem aqui. Do lado do É, estúdio de Tipo rádio. assim, eu tenho um crocodilo e eu treinei ele pra subir em árvore, né? Totalmente nada a ver, Já pô. é a função natural dele, já é. Mas o Palmeiras, ele não vem jogando bem, e ontem isso ficou muito claro. Só que quando o Palmeiras toma o gol do Fluminense, tem um momento de acordar. E aí o Palmeiras começa a criar oportunidades, a gente vê que o Fluminense também, porque o Palmeiras começa a sair pro jogo, então é normal que tenha oportunidades em contra-ataque. Mas o Palmeiras, me parece, Nino, não sei se você tem essa mesma percepção, de que só acorda quando toma um gol. Antes disso, o jogo tava até truncado, o jogo não saía daquele meio de campo, assim. Era uma partida dos volantes estarem em ação. O Gustavo Gomes trabalhou algumas vezes, os zagueiros do Fluminense também, mas não era um jogo de grandes oportunidades, não era isso. O Palmeiras e o Fluminense ontem parecia um jogo protocolar no primeiro tempo, mas depois que o Palmeiras toma um gol, começa a sair e o jogo fica mais interessante na segunda etapa, inclusive. Claro. E assim, o Palmeiras, até informado pelo Gustavo Soler aqui em tempo real, o gol, que na verdade acaba sendo até em parceria com o Fábio, porque ele acaba falhando Sim. ali no lance, em teoria não era para aquele gol ter acontecido, porque foi uma bola relativamente fácil. Toda a construção da jogada acontece no finalzinho do primeiro tempo e foi a primeira vez que o Palmeiras finaliza no jogo em direção ao gol. Então, é claro que assim, tem muita margem para melhora. Mas eu também acho que, olhando pelo copo meio cheio, que vai evoluindo devagar. Por exemplo, o Vitor Roque, ele precisa de confiança. E ontem ele tem uma jogada, que é a jogada do gol, claríssima. Eita jogada. Sim. Ele rouba a Tu teve bola. a chance, ele Sim. fez, né? Ele rouba a bola, ele intercepta, melhor dizendo, acho que essa é a palavra mais adequada. O Martinelli dá Faz o assistência. passe, faz o passe e ele consegue... Porque assim, vendo friamente, você fala, não, era um gol tranquilo. Mais ou menos, porque tinham 2 defensores além do goleiro. Então exige, Dava pra além da... perder. Dava pra perder, esse é o O ponto. David Washington perdeu um assim ontem. Sim. Então exigiu ali, além dele ter uma certa frieza no lance, também ter categoria do que fazer, de como finalizar, e pra isso você precisa Pintou também o ter campeão, calma. gente. Vocês não Não, estão vendo calma que pintou aí, o campeão, calma cara. aí. É o Palmeiras- Cruzeirão, é o Cruzeirão. Vai ser o O Cruzeiro. Martelinho. Cadê a Michelle? A Michelle tá conosco Daqui já, a já pouco. pra gente falar do São Daqui a Paulo? pouco. Fala, Gabi. Antes da Ô, gente falar do São Paulo, não sei não. qual o problema que vocês têm com o São Paulo, Não, cara. a gente vai falar do Vocês São Paulo, odeiam o São claro. Paulo, gente. Não, a gente tem que falar do São Paulo, porque São Paulo também tá precisando desses 3 pontinhos. Mas você tava falando dessa questão do Neymar, de xingamentos e tudo mais. Ontem o Abel falou na coletiva de imprensa em relação ao Vitor Roque, que ele falou assim, aqui no futebol tem muito esse costume de chamar o jogador de bagre, e essas coisas afetam o jogador de uma forma ou de outra, né? Meio que o jogador leva pro coração e isso pode afetar ele dentro de campo. Então, é um exemplo do que a gente tava falando sobre o Neymar aqui, né? De que esses xingamentos extra-campo podem afetar o jogador, e o Abel ontem deixou implícito, né? Se isso realmente estava impactando o Vitor Roque, mas que ontem, com o gol, agora eles vão começar a chamar ele de craque, vão começar a falar que ele é o melhor jogador do mundo. Mas ele tava mal que mesmo, ele gente, pô, né? o Abel Ferreira usa essa frase. Continua sendo o mesmo Vitor O Roque, mesmo. só que agora fez o gol. O Yuri Alberto foi a mesma coisa quando ele tava super mal. Ele fazia um gol de vez em quando, mas era o mesmo. Evoluiu. É o mesmo Yuri Alberto, só com confiança. Vamos ver como é que ele vai voltar agora. É isso, gente. Só que, pô, aí vocês querem também, se o cara erra um monte de gols que a gente não critique, não fale, tem que falar, ué. Tem que falar, o cara tá errando. Entendeu? Ninguém é isento aí à crítica, mas é claro que a gente sabe que os jogadores têm potenciais aí a serem desenvolvidos.